Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Criativa Podcast. Oi, Fábia! Oi, Dai, tudo bem? Tudo bem? Pessoal, hoje a gente trouxe duas pessoas maravilhosas. A gente vai ter um papo muito bacana. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre investimento. Fábia, eu falo da Vivi, você fala da Dani? Falo da Dani. A gente vai Vamos também lá. abranger o mercado financeiro, né? Que elas são especialistas no mercado financeiro e consultoria. Pode falar da dona Viviane. Pessoal, dessa vez vai ter que ter colinha de novo, porque o currículo é enorme. Vamos lá. Viviane de Souza Vieira é administradora de empresas com MBA em gestão de negócios, controladoria, finanças corporativas pelo IPOG. Tem a certificação da CPA 10. Viviane é diretora da Sete Confianças Consultoria e Investimento, diretora da Jornada da Educação e idealizadora da Expoprev, um evento feito na região Centro-Oeste voltado para a Previdência Social. Vivi, tô certa? Oi, gente, muito boa Olá. tarde. É uma honra estar com vocês. Obrigada mais uma vez estar aqui com vocês. E também vou estar aqui com a Daniele Porto, que também faz parte de muitos projetos que já se vão apresentar. Mas eu estou aqui hoje para falar um pouquinho aí sobre os nossos projetos, um pouquinho sobre empreendedorismo e será uma tarde maravilhosa com vocês. Vamos falar sobre a Dani? Vamos falar sobre a Dani. Daniele Porto é bacharel em Ciências Contábeis pela PUC, em Goiás. É pós-graduada em Auditoria, Controladoria e Planejamento Tributário. Com mais de 18 anos de experiência no mercado, Daniele já trabalhou em grandes instituições financeiras e atualmente é consultora de valores imobiliário, habilitada pela CVM, além de sócia das empresas Sete Confiança e da Jornada Educacional. Ela detém a certificação CPA 10, CPA 20 e CEA. Oi, Bem-vindo, gente. Dani. Ai, que delícia estar aqui com vocês, viu? Queria agradecer a Fábio, agradecer a equipe, né? Todos vocês aqui da Criativa. Gente, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. E hoje vai ser um bate-papo muito, muito divertido aqui. A gente vai falar de coisas muito maravilhosas, como investimentos, empreendedorismo. Então, vai ser um papo muito legal. Fala para mim, como é que começou essa paixão pelo investimento, pela consultoria? Você que já está há 18 anos no mercado financeiro, Dani, fala para nós, como que começou, como que tudo, essa paixão surgiu? Ai, gente, até parece que a Fábia não sabe, né? Eu ia falar sobre isso. Eu ia falar, tem um pezinho na A frente. gente quer ouvir de você, como que tudo começou? A Fábia trabalhou comigo no Itaú e grande parte de tudo que eu sou hoje começou lá, né? Então, eu trabalhei 10 anos no banco, a minha trajetória começou como caixa lá dentro e depois, na sequência, eu cheguei a ser gerente Uniclass e lá foi onde tudo começou. Depois, quando eu saí do banco, eu decidi estudar um pouco mais, né? Porque lá no banco a gente tem algumas certificações, mas depois que você sai do banco, que você percebe que às vezes você tem só o conhecimento daquela instituição que você estava trabalhando, que foi o meu caso. Então, eu passei por uma reciclagem e comecei a estudar bastante. E aí, na sequência, eu tirei outras certificações e entrei na Sete, né? Que aí foi lá que eu conheci a Vivi, que é minha sócia. E tô lá até hoje. Então, assim, essa paixão de ajudar as pessoas começou lá atrás, lá no banco. Hoje você tem uma certificação muito importante, né? E faz consultoria pela CVM. Explica mais para a gente como que é essa consultoria, como que surgiu essa questão da CVM. Fala para a gente, Dani. Tá. Hoje eu sou consultora habilitada pela CVM. A certificação que eu tenho é o CEA, que é uma certificação que me habilita a ser especialista em investimentos. E hoje, basicamente, eu falo para os meus clientes que existem 3 tipos de profissionais no mercado financeiro, né? Que é o gerente de banco, tem o assessor de investimento e tem o consultor de investimento, que é a área que eu atuo. O consultor, ele não tem ligação com nenhuma instituição financeira, no caso, e ele defende muito os interesses do cliente em qualquer instituição que ele quiser trabalhar. Então, eu atuo dessa maneira. Inclusive, lá na Sete, a gente faz orientação de investimento em qualquer banco que o cliente estiver. A gente consegue analisar e dar ali as melhores orientações para ele. Então, basicamente, hoje minha profissão é essa. Da consultoria, né? Da que, consultoria. Que abrange, por exemplo, o cliente, ele tem uma conta, vamos supor, numa grande instituição financeira, e ali é ofertado para ele vários produtos financeiros. Você vai ali, fala, olha, eu vou olhar esse papel, tá tudo ok, mas também indica ele para outros bancos, outras instituições, outros papéis. É basicamente isso que você faz quando você faz a consultoria para pessoa física e também para pessoa jurídica? A gente analisa tudo que tem no mercado de melhor.
Então, por exemplo, se o cliente tem uma conta num determinado banco e ele quer trabalhar com aquele banco, daí o consultor, né, no caso eu, vou analisar o que tem naquele banco compatível com o perfil dele, dentro, né, do perfil conservador, arrojado, moderado, e que é o melhor investimento para ele. E eu oriento o melhor investimento dentro disso. Se ele tiver uma abertura para olhar algo mais no mercado fora daquela instituição, nós também atuamos indicando outros produtos e comparando produtos com uma instituição e com outra, mas sempre a pedido do cliente. Então, por exemplo, às vezes o cliente tem uma conta em 2 bancos e ele quer saber qual banco tem uma rentabilidade mais interessante, com melhor risco e retorno. Aí a gente analisa e entrega um parecer para o cliente. E o cliente decide onde é que ele quer aplicar. Então, a consultoria, na verdade, ela serve como essa orientação para o cliente, mas a decisão é sempre dele. Sempre é do cliente. E isso específico é o trabalho da Sete. Isso. Sete Consultoria. Fala um Também. pouco sobre isso, Dani. Vivi. Vou voltar. Viviane, fala um pouquinho pra gente sobre a sua função também dentro da Sete Consultoria. Como que funciona? Eu faço parte hoje, inclusive, a gente tem uma história bem bacana, né? Eu cheguei em Goiânia, eu já fui servidora pública, inclusive hoje, 28 de outubro, é dia do funcionário público, né? Então, eu quero dar os parabéns a todos os funcionários públicos, né? Que prestam serviço aí em, como dizem, várias, digamos assim, Várias classes, áreas. várias categorias, digamos assim, né? Então, todos os funcionários públicos aí, parabéns pelo seu dia, né? Bom, eu fui servidora, né, na minha cidade, eu vim de Orizona, Goiás, e quando eu cheguei em Goiânia, que eu vim para estudar e trabalhar, eu conheci, né, já por ter, digamos assim, acesso, né, a várias empresas que já atendiam, porque eu era presidente do Conselho do Instituto de Previdência da minha cidade. Então, conheci várias pessoas, né, então abri oportunidade, eu vim para Goiânia já com várias oportunidades de trabalho. E já comecei a ter relacionamento com empresas que já prestavam serviço, né, diretamente para o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. E eu comecei a trabalhar numa empresa em 2012 para 2013, e ali eu fui crescendo, aprendendo todos os serviços, né? 2015 para frente, 2017, já tinha o projeto educacional. 2018, né, teve uma fusão da Sete, que era a Sete Capital, com a Confiança. Então, fez uma fusão em 2018. E nessa fusão, eu, juntamente com outros sócios, né, nós começamos aí a dar seguimento, né, a sequência nesse trabalho, que é voltado, é bem específico, né? Que Muito, né? Diretamente, né, ali para o RPPS. E foi quando a Dani já veio, a Dani já chegou nessa mudança, né, que foi a fusão, onde estava eu com outros sócios, a Dani chegou, e a Dani já chegou destacando no trabalho dela, e a gente deu oportunidade também para ela já entrar de sócia. E hoje, né, nós somos sócios ali, fazemos parte da diretoria ali da Sete Confiança. Então, por isso que hoje tem o nome Sete Confiança Consultoria de Investimentos. E hoje nós atendemos, somos uma das maiores consultorias da região e temos aí mais de 130 clientes hoje na nossa carteira. E a nossa consultoria hoje está a quase 7 bi, né, Dani? Acho que está chegando nos 8. Nos 8 bi. Então, assim, para vocês verem a seriedade que é, né? A responsabilidade A responsabilidade também, né? e a seriedade que a gente trata com tudo isso, né? Com ética, com respeito e, principalmente, a gente trata o nosso cliente, que a gente atende ali o RPPS, vai diretamente no servidor público. Então, essa orientação que a Dani estava falando aqui para vocês, é uma orientação que a gente leva para o RPPS, né? Então, de investimento, cenário econômico. Então, a gente vive isso, respira isso, né? E, com isso, em 2018, né, como eu já estava trabalhando, já tinha um projeto educacional, porque o gestor, que é o responsável pela gestão do RPPS, ele precisa se certificar. O conselho, que são os membros que fazem parte ali do RPPS, também. E para os RPPS acima de 5 milhões, tem que ter a criação do comitê de investimentos. Então, todas essas pessoas precisam tirar uma certificação, que é uma certificação bem específica. Igual a Dani e eu, nós temos aí as certificações do mercado financeiro. O RPPS, ele também
precisa ter uma certificação bem específica, que é para trabalhar no regime próprio de previdência social, onde ele vai assinar, atestar a veracidade de todos os documentos, que é fiscalizado ali, Tribunal de Contas, Secretaria da Previdência. Então, a responsabilidade vai para cada uma daquelas pessoas que estão ali no regime próprio de previdência. Com isso, onde nós criamos a jornada educacional. Então, a jornada educacional, a gente realiza os cursos. Hoje, a gente tem os cursos em Goiânia, que a gente faz aqui, onde é a nossa sede. E também hoje, a gente, depois da pandemia, que muitas pessoas já estavam assim, com medo, né, assim, de sair, viajar, nós começamos um projeto online. Então, a gente tem um curso online. Em breve, Jornada Educacional Digital já vai ser uma plataforma de cursos spoiler online. Olha o Fique spoiler ligado, aí. os projetos estão chegando a todo vapor. E 2019 foi um outro projeto idealizado, né, através da Jornada, que foi um evento que a gente fez pensando nos nossos clientes, que foi o Expoprev. E foi algo assim que a gente fez pensando nos nossos clientes, e hoje nós já chegamos no Brasil todo. Inclusive, você é a idealizadora, né? Exatamente. Parabéns, um projeto muito... É tão bacana isso que eu falo assim, eu tinha um projeto na minha cabeça, sempre ficava pensando, se a gente fizesse isso, juntasse, porque assim, igual eu e a Dani, a gente trabalha na consultoria de investimentos. E a gente tem muitos parceiros, que é da parte de previdência, que é o atuário, que é o contador, que é o advogado, que são vários braços que atendem ao regime próprio de previdência. Então, nós somos escolhidos na parte só da consultoria de investimentos. Então, a gente não faz previdência, a gente não é atuário, a gente não é contador, a gente... Inclusive, às vezes as pessoas fazem perguntas de previdência, atuário pra gente, a gente direciona para o profissional que vai atender, né? E não nós. Então, com isso, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou começar a conversar com essas pessoas. Se cada um, digamos assim, levar o seu conhecimento, a gente está num ambiente que vai atender diretamente para os nossos clientes e cada um explica a sua área. E aí, com isso, a gente fez, tipo, o primeiro que eu idealizei, que foi em 2019, eu fiz em 20 dias, já deu 300 pessoas. Nossa, em que 20 dias. E tava só na minha cabeça, né? Então, assim, foi muito Nem tinha louco, saído do nem tinha papel saído. ainda. Então, assim, conversando com um, com outro, todo mundo falou, não, beleza, pode fazer que nós vamos. Então, todos concordaram. O último que nós fizemos, inclusive, aí sim eu falo que foi ousadia, né? Que eu falo, né, Dani? Cheguei em Pirinópolis, fechei um resort e no resort, tipo assim, eu, tenho R$20, saí de lá com uma conta de 200 mil. Parabéns! E assim, quando eu falo assim, sobre o Expoprev, assim, é algo assim que eu amo mesmo, porque eu acho que a nossa maior missão é realmente servir ao próximo. Então, a gente está para servir o melhor para cada uma dessas pessoas que aproximam ali da gente. E depois eu falo mais dos nossos projetos, não vou falar tudo agora. Então, foi assim que surgiu a questão de vocês ministrarem os cursos, né? Através da jornada educacional, através da Expoprev, através da Sete Confianças, aí vocês também foram para o lado empresarial da jornada. Principalmente pela necessidade e obrigação do pessoal ter a certificação. Então, a Viviane identificou esse gargalo aí, né? Porque a gente, igual ela falou, a gente tem a certificação do mercado financeiro. Agora, a certificação específica para eles, aí a gente teve que criar. Porque antes eles podiam ter a mesma certificação da gente, CPA 10, eles podiam ter, CGR-PPS. E aí depois a Secretaria da Previdência criou uma certificação própria. Um manual próprio. Um manual E próprio. aí hoje vocês ministram aula para eles tirarem a certificação. E aí a Viviane criou o curso para ajudar o pessoal a se certificar. Então hoje, com a jornada educacional, a gente viaja o Brasil inteiro ministrando curso. Aí eu também sou professora lá, dou aula. Inclusive na jornada a gente tem muitos parceiros. Então, assim, a jornada, ela é um braço que não é a Viviane. Eu falo assim que a jornada, hoje a gente tem tanto parceiro, porque entra o previdenciário, entra o atuário, entra o advogado, entra o contador, entra a parte de investimentos. Então, a jornada, ela hoje é um braço e a gente tem muitos parceiros, graças a Deus. Eu vi que alguns parceiros, inclusive, estão com o projeto das palestras, né? Sim, com vocês, junto com a jornada educacional. Porque no curso não é só a parte de investimentos. Então, no curso que a jornada ministra, tem a parte do contador, do atuarial. Então, aí a Viviane reúne todos os profissionais. O curso dura 3 dias. Quantas horas de curso, Vivi? 24 horas. 24 horas de curso.
né? E aí a galera tem que estudar, porque Gente, depois eles têm que fazer a 24 prova é uma depois. imersão. Então, eu ia perguntar isso. E no final tem uma prova, tem uma prova, pontuação. mas não é ministrado a prova não é a jornada que dá. Entendi. A prova quem que dá? Os Inclusive, algo assim que eu falo bastante, porque como nós fazemos o curso que eu estava falando, a gente faz o curso em Goiânia, fazemos o online e também nós vamos até a cidade do servidor. Então, se o RPPS quer contratar, fala, olha, eu quero que vocês trazem o curso aqui, né, dá o exemplo, né, de vocês participaram um pouco aí em Senador Canedo, né, que nós fomos lá. Então, a gente realiza, né, o curso também até na cidade da pessoa. Ele pode nos contratar e a gente leva e oferece o curso lá na cidade dele também. E são 3 dias de aula. E aí, o que eu sempre falo? Nós não temos nenhum vínculo com certificadora. Inclusive, nós não somos certificadoras. A gente somente realiza o curso. É o curso preparatório. Então, a pessoa vai lá, estuda. E eu falo assim que é algo diferencial nosso hoje. Então, assim, cada empresa tem o seu diferencial, né? Igual a Sete Confiança, a gente tem um diferencial muito grande que é a parte técnica. Então, assim, todos os nossos consultores são credenciados na CVM. Então, ou seja, a gente não coloca um estagiário para ir lá no RPPS atender. Então, a gente tem um corpo técnico muito bom, são pessoas que são preparados no mercado mesmo para atender o nosso cliente. Então, a gente tem um diferencial no atendimento personalizado na Sete. A jornada, a gente tem... o nosso diferencial é algo muito exclusivo que a gente orienta cada aluno nosso qual prova que eles vão tirar. A gente orienta quais são as certificadoras. Então, a gente literalmente traz todas as dicas de prova. Então, a gente passa tudo e a gente prepara não só com o conteúdo, mas o psicológico. Porque, às vezes, a pessoa está ali, ela não sabe nem qual prova que ela vai fazer. Então, a gente passa todas essas orientações em tudo. Qual tipo de prova, como fazer, como se preparar. E até, assim, para ele não ser reprovado ou... Se ele vai fazer a prova online, quais são as dicas e os cuidados que ele precisa ter para ele não reprovar? Porque já ocorreu de cliente nosso, assim, não passar na prova porque o computador não estava com a câmera ativada. Porque não estava com o áudio ativado. Então, a gente aquelas dicas mesmo, né? Até da realização da prova, porque tem muitas pessoas que se perdem ali. Às vezes perde a prova, é reprovado por detalhes ali. A pessoa sabe o conteúdo, já está tudo na ponta do lápis, e aí acaba perdendo, Exatamente. E, então, a gente fala que o nosso diferencial é esse. Então, a gente literalmente segura na mão do aluno. Isso é muito bom. E faz passar. E faz passar na prova. A Dani. Quem esforça, passa. Eu sempre falo para meus alunos, né, quando eu estou dando aula lá, que eu também sou aluna, né? Que a gente está sempre tirando outras certificações, estudando. Então, assim, a gente dá dicas, dá macete, porque tem coisas que tem que saber só para passar na prova. Né? Não precisa estudar o conteúdo todo, 100%. Isso, exatamente. E aí a gente faz a gente mescla na parte de investimento, né? Igual na minha aula, eu falo de renda fixa e renda variável, por exemplo. E aí eu explico coisas que caem na prova e coisas pro dia a dia, pra vida deles. Que inclusive eles vão usar pra aula não ficar tão chata, né? Eu participei um pouquinho e eu achei muito interessante, assim. No ano passado, coloquei na minha cabeça que eu ia tirar CPA 10. Aí, gente, estudei bastante, mas é algo que realmente, para quem não tem esse conhecimento específico, você leva para sua novidade, vida. Né, também. Você leva para sua vida, você consegue administrar suas finanças melhores, né? Um investimentozinho ali, nunca tinha feito nenhum tipo de investimento. A gente tem um déficit muito grande, né, nessa área de educação financeira, né? Então, Brasil, eu acho que esse projeto isso, que vocês têm, falando sobre a educação financeira, porque quando a gente cobriu a palestra de vocês falam desde o início ali, né? Vocês falaram ali para jovens, né? Pessoal ali, eu acho que eles eram do 2º grau ainda, eu acho que não tinha nem terminado. Então, começa do início mesmo, né? A jornada da educacional, ela começa com a educação financeira ali, falando com os jovens, falando... Né, com as pessoas ali de 20 a 35 anos e também com todos o público, né, hoje em geral. A gente consegue atender todos os públicos. Então, nós já fizemos palestras para adolescente, para idosos. Só para mulheres. Só para mulheres. Então, assim, porque, por exemplo, no regime próprio, qual que é o objetivo do regime? É cuidar da aposentadoria do servidor. Do dinheiro ali, que né, ele contribuindo vai contribuir isso, a vida inteira, né, para conseguir se aposentar. Só que o que acontece muitas vezes? Lá na aposentadoria, a pessoa não sabe administrar, né, o dinheiro. Ou até o seu salário, né? Isso, Nem e muitas vezes a pessoa também tem um teto.
Então, ele ganha mais do que o teto. E quando ele se aposenta, ele vai se aposentar no teto. Então, a gente prega muito, a gente ensina muito a pessoa não depender só da aposentadoria do INSS. Então, a educação financeira, ela tem que começar antes. Sim. Né? Tem que começar desde o berço ali. Pensou em aposentar, pensou pra em pessoa fazer poupar. fazer o colchão, né? Ela tem que... Porque é o que a gente fala. Se a pessoa, ela pensa em investir só mais pra frente, ela vai ter que aportar um valor maior. E se você começa antes, você consegue aportar com menos dinheiro. Então, hoje, com R$30, com menos disso, a gente já consegue fazer investimentos. E faz o complemento da aposentadoria, né? Porque o teto do INSS é muito baixo. Às vezes a pessoa tem ali a renda um pouco maior quando aposenta, aí ela cai a renda muito, dela, né? mas Isso. quando tem essa educação financeira, ela entende que ela precisa, ao longo da vida, fazer o complemento, né, dessa aposentadoria, pelo Exatamente. menos para ficar próximo daquilo que era a renda dela mesmo, atual, Sim. né? Isso. Inclusive, E- eu acho que essa falta de conhecimento, tem muita gente que aposenta e volta a trabalhar justamente por essa falta de conhecimento. E sabe uma das coisas que a gente percebe que acontece mais? É a pessoa ter um padrão de vida e quando ela se aposenta, Exatamente. ela não consegue manter aquele padrão de vida. E aí muda tudo. Então a gente traz essa consciência de que lá na frente seus objetivos vão mudar, vão ser diferentes, às vezes as suas necessidades. Então, assim, você tem que ter um planejamento para esse momento. Então, na vida, né, a gente tem os ciclos. Então, cada etapa da vida exige um tipo de planejamento. Então, o ideal é começar o quanto antes. E a educação financeira, ela passa por todo esse processo, né? Dando Todo início, esse ensinando ali a processo. investir, Isso. os Desde- valores ideais para investir até Gente, chegar igual a na essa... palestra que vocês assistiram, a gente bateu muito na tecla das metas, né? Sim. Porque, assim, a pessoa, às vezes, ela quer ter um dinheiro guardado só para ter dinheiro guardado. E esquece do motivo de dar nome. Eu até sempre falo assim, você tem que dar nome pro seu dinheiro. Então, a gente ensina as pessoas a fazerem esse planejamento, dando nome ali pro dinheiro, o que ela quer fazer, se quer viajar, vamos fazer o planejamento para viagem. É uma reserva de emergência? Vamos fazer o planejamento para reserva de emergência. Então, tem toda uma metodologia que a gente ensina desde cedo. Porque, Desde assim, dá cedo. para começar a investir com qualquer idade, mas se você começar mais cedo, vai ser mais fácil. E uma coisa assim que eu falo bastante é sobre a questão cultural. Então, eu vou falar de mim, eu vim do interior, né? Então, eu aprendi vendo o erro das pessoas, vendo o erro dentro de casa. Então, eu falava assim, eu não quero passar por isso. Sim. Então, eu sempre, hoje, assim, eu sou muito preocupada, questão, igual que a Dani tá falando, questão da reserva, de emergência, então eu sempre me preocupei muito com isso. E depois que eu comecei a estudar para certificações e assim, a conviver mais, né, nessa parte de investimentos, que foi uma coisa assim, que deu aquela mudança, eu falo que a gente tem a mudança da virada de chave na mente da gente. Primeiro, as pessoas pensam o seguinte, que para investir tem que ter dinheiro sobrando. E que quem investe é só gente rica. Não é. É o que a Dani É a tá falando. mentalidade É a da maioria mentalidade. das pessoas. Nossa. Se a pessoa 90%. pensar assim, se eu separar R$30, cara, R$30 é mais barato do que um sanduíche. Ou se você sair para comer, você não gasta menos que R$50 no Não. lanche. Não gasta. Não. Então, se você já parar para pensar que com R$50, R$100 que você tirar para você guardar, você já está investindo. Então, ou seja, não tem que esperar ser rico, mas ao contrário, você tem que começar a investir para você lá na frente ser rico, né? Então, essa mudança para mim foi fundamental para minha vida. Ter essa virada de chave. Porque se você fala assim, quando começar, né, Dan? Quando começar a sobrar, eu começo Nunca sobra. a Vamos combinar que nunca sobra. Nunca sobra. E algo assim que a gente fala bastante, é o que a Dani tá falando, é você ter o pensamento de já separar esse dinheiro para investir e dar um nome para ele, ter planos, ter metas. E uma coisa também fundamental, vou falar de mim, tá? É se você começa a ganhar mais, as pessoas também têm medo de falar de dinheiro. Né? Sim. Tem crenças religiosas, Sim. né? Fala que dinheiro é amaldiçoado. Então, assim, quando se trata de dinheiro, falar de investimento, tem muitas crenças, tem muita mentalidade aí. Então, primeiramente, essa mudança de mente. Achar que tem que esperar ter, ou esperar sobrar. Não pense assim. Mas, ao contrário, comece a pensar em investir e aguardar, a poupar, a ter planos, a ter metas. E quando você começa a fazer isso se torna um hábito, uma prática, sabe o que é mais bacana? Que você pensa assim, poxa,
Por que eu já Por que vou não fiz comer isso que eu não antes? fiz isso antes? Exatamente. Você vê assim, cara, é um negócio assim simples. E aí as O pessoas. tempo passa, e passa muito rápido, né? Eu e a Dani nos conhecemos há quase 20 anos Exatamente. já. Nossa, E é isso. Porque começamos meninas. Aí, Conheci agora, ontem. e é exatamente isso. Eu pensei, desde quando, por exemplo, vou pegar vocês dois quando vocês conhecessem. Se todo mês vocês já guardassem lá R$100. Imagina. Imagina, quando, 20 né? anos. Há 20 anos. Então, ou seja, é a mágica do dividendos. É a mágica dos juros compostos, né? compostos, sim. Então, é que a gente também, eu falo bastante sobre isso. Quando você começa a entender sobre juros, que as pessoas às vezes falam assim, mas essa parcela aqui cabe no meu bolso, divide em suaves parcelas. As pessoas, o Brasil gosta de uma parcelinha, né? Mas assim, se você entender de juros e você pensar, cara, eu tô pagando isso de juros, mas se eu pego esse dinheiro e aplico, eu vou receber de juros. Então, ou seja... É o contrário. É o contrário. Então, a gente tem que começar a entender o quanto eu tô pagando e se eu aplicar, o quanto eu vou ganhar também. É tão complicado isso, assim, porque eu acho que a gente falou sobre o que eu vou falar, essa nova geração que tá vendo aí. A gente falou em todos os episódios de todos os profissionais que passaram por aqui. E quando eu conheci vocês estavam dentro desse projeto falando sobre educação financeira para as jovens, né? E eu acho que isso, de alguma forma, isso é um trabalho de vocês tão bonito. Porque eu acho que os jovens de hoje em dia, essa nova geração que É um vem... trabalho com propósito, Exatamente. Eles não vêm muito preocupados com isso. E se a gente não tiver um trabalho de vocês que vai lá e explica isso, talvez são jovens ali que nunca ia ter oportunidade de ouvir vocês falarem sobre educação financeira, sobre o início. Eu lembro de vocês falarem assim, alguém já tem conta? E muito deles ali nem conta tinha, né? Então, isso eu acho que é mais cultural também. Você ter uma educação financeira para você chegar num ponto de investimento, que eu acho que vocês lidam hoje com valores muito maiores, isso não é cultura brasileira. Sabe uma coisa que eu venho percebendo? Que os jovens hoje, eles estão se preocupando mais em viver a vida Exato. do que em Um acumular futuro. patrimônio. Então, hoje é muito comum você ver os jovens viajando mais, os jovens fazendo outras coisas e não pensando em construir um patrimônio. E assim, investir é o equilíbrio. Exato. Não precisa ser só viagem, nem só patrimônio. Então, a gente explica isso pro pessoal, que tem que ter o equilíbrio. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o primeiro planejamento, eu divido em 3 categorias, que é a reserva de emergência, que é a base, realização de sonhos, aquisição de bens e aposentadoria. E quando você faz um investimento, você vai pensando em todas essas gavetas, né? Digamos Sim. assim, todas essas caixinhas ali para você ir colocando o seu dinheiro. Então, vai ter aquele dinheiro, por exemplo, de uma reserva de emergência, que é aquilo para eventuais emergências. Você vai usar daquele dinheiro. Então, você sabe onde é que tem aquele dinheiro e qual que você vai usar. O da aposentadoria, por exemplo, é o dinheiro que não precisa ser grande, não é um valor grande que você vai colocar inicialmente, mas é um valor que todo mês você vai colocar. Então, vamos supor que a pessoa decida ali que vai colocar R$30 na reserva dela de aposentadoria desde jovem. Gente, aquele dinheiro é um dinheiro que não é dela mais. Sim. Eu até brinco com a minha filha, falo assim, eu falo pra Luísa assim, falo assim, filha, você tem que arrumar sua cama para você do futuro. Sim. Para quando você chegar, sua cama tá arrumada. A aposentadoria é a mesma coisa. Você vai colocando ali que é para você no futuro. Lá no futuro, você vai agradecer Não você pode por ter confundir começado. sobre a reserva de emergência. Não, é outra Não pode coisa. confundir. E a reserva de emergência, que muitas vezes a pessoa confunde. E a reserva de emergência, ela é um dinheiro que tem que estar disponível de fácil acesso. E para emergência. E detalhe, para emergência, porque eu já tive cliente, porque eu atendo pessoa física também. Eu já tive cliente que brigou com o namorado e pegou a reserva de emergência e foi fazer uma viagem. Aí Pra desestressar. Aí depois ela voltou endividada, porque chegou lá, ela gastou muito, né? Todo o dinheiro. Aí tava sem o companheiro, né, no caso. E sem o dinheiro. E sem o dinheiro. Eu falei, não, calma. Não é assim. Não é bem assim. Então, a reserva de emergência, ela é pra emergências. E você usou, você tem que repor. Então, precisou, você repõe e vida que segue. E na jornada educacional, vocês explicam sobre isso? Tanto empresarial quanto pessoa física também, ou não? Ele é só específico? Nas palestras. Nas né, palestras, Lili? né? A jornada educacional, hoje a gente pode atender todo o público, né? Então, a gente dá palestras sobre finanças, aí a gente tem os cursos específicos que é para certificação e também tem, através da jornada, a gente realizou o evento do Expoprep, que
uniu muitas outras áreas. Então, a jornada hoje ela é um leque que atende todo mundo. Até a última palestra nossa foi para mulheres advogadas. Isso. Foi bem focado. Então, quando alguém chama a gente para palestrar, a gente personaliza o que a gente vai falar para quem aquele vai público. ouvir. Então, a gente consegue adaptar para todo mundo. E falando dessa questão que vocês foram palestrar para mulheres, como que é hoje, assim, no mercado de trabalho, né? O mercado financeiro sempre foi mais dominado por homens, né? A questão do empresariado também foi sempre dominado. Como é que está essa questão para vocês, né? Do empoderamento da mulher no mundo empresarial, no corporativo, no mercado financeiro? Eu falo que é sempre uma honra quando eu tô palestrando sobre investimento para mulher. Porque realmente é um mercado muito masculino, né, Vivi? Muito masculino mesmo. Então, assim, eu percebo que as mulheres, elas estão com mais vontade de aprender, porque antigamente, o que acontecia muito, que eu percebo? Ela passava essa responsabilidade da administração do dinheiro para um homem. E hoje a gente percebe que as mulheres estão mais interessadas em tomar decisões. E aí, para tomar decisão, você precisa de conhecimento. Sim. E quando uma mulher busca outra mulher, né, no caso, quando elas buscam a gente para falar de dinheiro, eu percebo assim que a gente consegue falar uma linguagem que elas entendem. Então, elas têm mais liberdade para fazer perguntas, porque às vezes os homens podam um pouco, sabe? E a mulher às vezes quer fazer uma pergunta que ela acha boba e tal. Então, assim, quando a gente fala de mulher para mulher, a gente sabe as dores. Sabemos. Por exemplo, eu já dei palestra para mulher, que a mulher falou assim, Dani, eu tenho um problema lá em casa, porque o meu marido acha supérfluo eu gastar com salão. E é o meu momento. É uma coisa que me desestressa. Eu preciso estar bonita para conseguir trabalhar bem. Isso. Como que eu explico para ele que isso não é um gasto? Que isso é um Que investimento. isso, Gente, isso é tão importante, ali né? faz parte do nosso universo feminino. Nosso universo feminino, a gente, pelo menos eu gosto. Sim. Eu gosto de ter o meu momento ali com as coisas que eu dou valor. Por exemplo, a Vivi, vou te entregar, viu, Vivi? A Vivi é a rainha do creme. Tem creme de tudo. Tudo quanto é tipo. Valoriza os que quer. Eu já prefiro uma agulhinha. Oi, Fábia. Tudo bem? Então, né, meninas me entenderam, né? Não, eu tenho pavor de agulha. Então, gente, assim, eu já deixo o meu dinheiro ali do meu Botox, que eu sei que eu vou ter que fazer de vez em Sim. quando. Inclusive, tá, né? Doutora Laís, me aguarde. Então, assim, isso faz parte das minhas despesas, eu já tenho um Faz planejamento parte do para universo isso. feminino, né? Exatamente. O empoderamento não vem só do conhecimento, vem da autoimagem, do autocuidado, né? Porque as Exatamente. pessoas reparam, E né? Se você se total, cuida, total. né? Se você... E eu né? percebo isso, que quando mulher tá falando pra mulher, a gente não apaga quem ela é. A gente consegue fazer ali um planejamento entendendo as dores particulares de ser mulher, do universo feminino. E isso é interessante porque assim, a gente tem poucas mulheres falando de dinheiro hoje. Exatamente. Ainda é um universo Ainda Ainda é é um um universo universo muito muito pequeno. Tem uma coisa que eu falo bastante, que é assim, se você tem um projeto, não adianta você falar só do projeto, você tem que mostrar resultados. Eu falo isso muito pra Dani. As pessoas só vão te valorizar se você mostrar resultado. Exatamente. Então, vou falar mais uma vez, os projetos. Se você chega numa pessoa e fala o seu projeto, a pessoa, bacana, mas tá, e aí? Como que é o projeto? Tá Como só no que é? papel? Exatamente. Já foi realizado? E quando a né? pessoa, Algo... eu faço porque o primeiro Expoprev que eu fiz, eu recebi muito não. Muito não. E com certeza, boa parte por ser mulher. E aí... Tem isso. Então, né? Tem isso também. E aí, mas assim... Aí eu ficava pensando, será que é pra eu desistir? Será que é um sinal? Mas é um negócio tão bacana, né? Porque assim... Tudo que você vai fazer precisa de dinheiro, né? E é algo que é novo, que tá na sua cabeça. Então, se tá na sua cabeça, nunca aconteceu, né? E aí, igual a esses parceiros que a gente tá falando aqui o tempo todo, né? Eles topam, mas eles topam pra ir lá. Mas, assim, pra sentar, organizar, quem faz isso sou eu. E aí, eu cheguei, na época, ele era um sócio meu. E eu cheguei e falei pra ele, cara, eu tô pensando de fazer esse... Sabe aquela conversa, né? Assim... de mesa, né, e tal, ele olhou pra mim e falou assim, e por que você não faz? Aí eu, porque eu não tenho dinheiro. Aí ele, quanto que você precisa? Aí na hora eu já pensei assim,
quanto que eu Quanto, preciso? Quanto que não parei pra pensar nisso. Então, eu falei, se eu fazer. Aí eu comecei já a colocar, né, a mente pra realmente, tipo assim, eu pensei, mas eu não fui atrás pra saber assim, quanto que eu preciso nesse projeto. E aí eu falei assim, será que uns 30, 50 mil por aí? Ele, então faz que eu te ajudo. Depois você me paga. Quando você quiser, você me paga. Aí eu falei, é verdade? É. E aí eu falo assim que ele é o culpado, né? Flávio Cruzara, você é o culpado. Aí eu falei, não, beleza, então eu vou fazer, né? E eu fui atrás de local, fui atrás de pessoas que, né, que poderiam me ajudar. E aí, com isso, em 20 dias ficou pronto e a gente já lançou, já fez. Por isso que eu falo assim, no primeiro, deu 300 pessoas. No último que eu fiz em Pirinópolis, que eu comecei a falar e não concluí, em Pirinó já deu 700 pessoas e já vieram muitas pessoas me procurar para participar, porque já viu o projeto. É. E aí as pessoas que me procuram, como que eu faço para participar do seu evento? E aí eu falo, para participar, Né? vamos conversar aqui, Tem uma né? negociação aí, E né? assim, e quando, igual vocês que já foram bancárias, banco não é só um resultado, né? Ele quer que você mostre todos os resultados, né? E eu fiz, e esse evento, todos os nossos patrocinadores são bancos e são gestoras. Imagina você trazer gestoras de São Paulo para um evento em Pirinópolis e você falar, não, vai ser isso, isso e isso, tal. Eu fiquei com o coração apreensivo, confesso para vocês, o tempo todo. Mas quando você vê assim que as coisas vão fluindo, vão acontecendo no final, eu mesmo fiquei assim, uau, deu certo. Eu falo sobre isso, assim, que hoje eu tenho. Parabéns. Eu tenho a honra de ter uma pessoa assim do meu lado hoje, sabe? Que tem me ajudado muito. A Fábio fala muito isso pra mim. Não tem vergonha, não tenha medo de falar de dinheiro. Né? Eu sempre tive, porque essa minha educação financeira também, ela vem desorganizada de crenças, né? Então, isso depois com a Fábio, a gente vem conversando muito sobre isso. Ela fala, não tenha medo de falar sobre dinheiro, porque eu tinha medo, às vezes, de colocar preços, ou de investir, ou de acreditar em projeto, ou de acreditar que a gente pode chegar muito mais alto do que a gente imagina. E depois com a Fábio, é por isso que eu falo a importância do trabalho de vocês. Porque a Fábio, estando do meu lado hoje, ela mudou minha mentalidade. Minha mentalidade como empresária, minha mentalidade como financeira. Ela fala, vai lá e fala, e não fica com medo. Eu falo, A gente acho que a gente, como trabalhou em banco, né, Dani, a gente tinha medo, mesmo dentro do banco, falar sobre dinheiro. sim. Porque a gente pensava com o bolso do outro, não, né? Sim. Aliás, pensávamos com o nosso bolso, não Não com o bolso do outro. Então, por isso a gente não tem que ter medo de falar de dinheiro, né? Se você tem autoridade, foi isso que vocês criaram, não precisa falar, não temer em colocar o seu preço em cima, Sim. né? Porque vocês adquiriram know-how, autoridade, conhecimento, foram atrás, buscaram. A certificação da CVM não é uma certificação, ela é filiada ao Banco Central, não é isso, Dani? Depois você me corrige algumas coisas aqui. São certificações a Comissão de Valores Imobiliários. de valores imobiliários. Então, assim, são coisas muito difíceis de conseguir, de conquistar. Então, assim, eu vejo muito valor nisso. muito valor. Não, e você fala em questão do meio masculino com o nosso trabalho sendo mulher. Foi nesse ano mesmo, eu participei de um evento, fui como participante, né? E sentasse na mesa, várias pessoas conversando, tendo desde clientes, pessoas que estavam ali patrocinando, muitas pessoas ali conversando. E aí, alguém, tipo assim, falando da região, que o evento foi em Brasília, e alguém comentou do Expoprev, né? Aí eu virei, né? Aí eu falei assim, A idealizadora está aqui. aí a pessoa me falou assim, foi você, essa menina? Tipo assim, essa menina. Obrigada pela menina. Né? Mas, os cremes, Dani. As agulhinhas também, Dani? Os cremes. E aí, quando eu fui contando pra ele, né, e ele é do Nordeste, que eu fui contando pra ele, assim, eu fiquei sabendo de vocês. Não sabia que era você, mas eu fiquei sabendo do seu trabalho. Então, ou seja, o Brasil inteiro, assim, hoje eu falo que conhece por causa do resultado, Sim. né, por causa do trabalho, às vezes nem sabe quem fez, né, mas o resultado chegou. Agora as pessoas vão saber. Agora Idealizadora vão saber. do projeto, da Da Expoprev. Expoprev. Expoprev, Viviane. Meninas, voltando aos projetos, né? Assim, quais são os próximos passos dos projetos de vocês? Quais são? O que vem por aí? Conta Você pra fala ou gente. falo, Dani? Tá, posso começar. Então, spoiler, né? Tá cheio de spoiler, né? Cheio. Mas eu acabei de lançar uma consultoria, que é a da Porte,
E é uma consultoria voltada para a pessoa física. Então, é um projeto bem ambicioso que eu trago agora para ajudar a pessoa a investir melhor. Então, a gente tem essa parceria com a Jornada Educacional na parte de palestras, de educação financeira, e a gente vai conseguir ajudar as pessoas. É uma coisa que eu já faço. Sozinha, mas agora a gente vai ter uma equipe por trás também fazendo. Então, é um projeto bem ambicioso aí para 2026. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já E Avisa assim, a gente. e até assim, complementando o que a Dani tá falando sobre o trabalho dela, como a gente realiza o curso preparatório para a certificação e tem os módulos que fala da parte de investimento, de fundos de investimentos, as pessoas saem de lá curiosas, tipo assim, nossa, que interessante, né? E aí, com isso, depois, a Dani, depois a gente, né, já tem desde a pandemia, né? A gente, antes da pandemia, na verdade, a gente já vinha conversando disso. E aí, a Dani já entrou com tudo para pessoa física. Por quê? Porque a gente viu que as pessoas, porque o nosso curso da certificação, não tem como a gente tirar nada dali do tempo, que é bem puxado, é uma imersão focada para a certificação. Inclusive, a gente fez um treinamento recente, né, que foi saindo da poupança, que foi muito bacana. Então, por quê? Porque a pessoa já tá ali, começa a ouvir, já fica desperta, e a pessoa, às vezes, olha pra gente, assim, e fala assim, qual que é o melhor investimento? Que é a pergunta clássica. Onde que eu vou investir que é melhor? Então, a gente entra com a orientação do beabá mesmo, do básico. Porque não é só eu falar, faz isso, investe aquilo. Por quê? Porque, às vezes, o investimento bom pra mim não é o bom pra Dani. não pode ser algo engessado, né? Não, e Pode assim, ser bem personalizado. e eu faço que existe muitas prateleiras de produtos para investimento. Então, a pessoa, um pouquinho que ela participa do nosso curso, né? Então, assim, ela já tem esse despertar, né? Para começar a investir. Inclusive, assim, quando eu pensei no nome de dar porte, foi justamente em dar porte ao futuro da pessoa, né? Aos investimentos, para que a pessoa faça uma coisa sustentável. Então, ali não é promessa de rentabilidade, não é promessa de enriquecimento rápido, nada disso. É justamente fazer o planejamento completo. E aí as pessoas às vezes me perguntam assim, Dani, mas a consultoria eu fico quanto tempo? Gente, a consultoria é para a vida toda. Sim. É para a vida toda. Sim. O mercado financeiro muda o tempo todo, as né? coisas mudam. Igual agora a gente está passando por mudanças econômicas, mudança de ciclo econômico. Embora a gente tenha uma estratégia, que a estratégia macro ali, o macro, não vai ficar mudando, mas vira e mexe a gente tem que fazer mudanças pontuais. Sim. Ou porque o mercado mudou muito, ou porque você mudou muito a sua vida. Igual eu tive uma cliente que eu fiz um planejamento todo para ela e ela engravidou de gêmeos. Ai, aí muda tudo. Pensa, Muda a despesa, a Sim. reserva de emergência dela. Correu lá Então, já. assim, e não foi uma coisa programada. Então, um belo dia ela me ligou, Dani, tô grávida e eu vou ter gêmeos. E a gente teve que reestruturar todo o planejamento financeiro dela. Para receber, né, para comportar ali aquela nova Mais estrutura duas. familiar. Então, a da Porsche, ela nasceu com esse propósito de acompanhamento ali do planejamento em 360 graus mesmo, completo. Tudo que a pessoa precisar, a gente consegue atender, desde a parte de crédito, de seguros, até a parte de investimentos. E aí, nessas outras pontas, a gente traz parceiros, igual a Vivi falou, a gente tem parceiros em todas as áreas. Se a pessoa precisar, por exemplo, de um planejamento previdenciário, a gente tem ali os parceiros, advogados, especialistas nessa Na área, que dá previdência. para fazer essa parte de planejamento para a pessoa também. Então, São muitos projetos, né, simultâneos. e esse modelo de consultoria, né, é um modelo novo para o Brasil. Sim. Ele é muito comum fora, em outros países. Mas aqui no Brasil não é comum. Então, assim, hoje em dia, quem tem acesso ao planejamento são as grandes famílias. Sim. E aí, a proposta da Daporte é trazer isso para pequenas famílias, para famílias com menos investimento, na verdade, né? Então, é deixar mais acessível e mais democrático o mercado financeiro. Todo tipo de renda. Todo tipo de renda. A gente consegue atender. Porque quando eu vou atender um cliente, eu não olho só para o que o cliente ganha ou para aquilo que o cliente tem investido. A gente olha tudo, a gente olha ali as possibilidades, né? O que aquele cliente pode fazer para ter uma renda maior, por exemplo. Eu tive um cliente, por exemplo, que ele veio até mim com uma renda muito baixa. E aí eu fiz a consultoria para ele e eu dei uma orientação para ele que triplicou a renda dele, que foi para ele investir em conhecimento na Sim. área dele. Eu falei para ele, olha,
vamos fazer o planejamento e tal, mas você precisa aumentar a sua renda. O que você pode fazer para você ganhar mais? E aí ele começou a olhar para isso. E foi olhando para isso que ele percebeu, Dani, se eu fizer um curso X ou Y, eu vou conseguir cobrar mais pelo meu trabalho. Eu falei, então investe nisso. Eu lembro de vocês falarem isso na palestra que eu participei, que às vezes o investimento, ele nem sempre é os R$ 30 do lanche. Às vezes ele é o conhecimento. Sim. Pra E pessoa ter sabe um ganho qual que é maior. o grande erro das pessoas é imaginar que ela vai ficar rica, milionária investindo. Sim. É aí que a pessoa cai em golpe. Cai em pirâmide. Nas promessas, Sim, e né, essa do pirâmide mercado, é muito, todos né? os Exatamente. dias, né? O que Os vai gurus fazer- aí da internet, né, falando de o enriquecimento que vai fácil, fazer você né? enriquecer é o seu trabalho. É o fruto, você tem que gerar dinheiro. Sim. O investimento, ele é para você ali não perder o poder não perder para inflação. Então a gente faz ali um controle e ter uma rentabilidade de longo prazo, mas o que vai fazer a diferença são os aportes que você faz ao longo do ano, ao longo do mês, ao longo da sua vida. Então, E essa se você consultoria- não faz aporte, você vai crescer, mas muito pequenininho ali. Sim. Não vai sair muito do lugar. E é importante essa consultoria de vocês falarem justamente isso, né? A gente faz um planejamento para ele ter uma renda maior. Isso, igual a pessoa chega até mim e fala assim, Dani, eu quero aposentar com R$ 10.000. Existe um cálculo Sim. que a gente fala, para você aposentar com 10 mil, você precisa ter X. Para você ter X, qual que vai ser a estratégia? Aí Entra é que a pessoa não sabe o que fazer. Aí só tem dois caminhos. Ou você tem que aportar mais, aplicar mais mensalmente, por exemplo, ou você tem que ter um tempo muito grande para você aportar um valor pequeno para você Sim. chegar naquele montante. E aí a gente vai desenhando, ajudando a pessoa a desenhar aquela estratégia. Tudo influência, né? Renda, idade, planejamento. Quanto antes você começar, mais fácil vai ser. Sim. Aquilo que foi falado na palestra. E aí vem a parte da mentalidade, porque não adianta nada, por exemplo, acontecer igual aquela cliente que eu falei pra vocês, que ela tava numa sequência muito bacana, já tinha feito a reserva de emergência, ela já tinha até um pequeno valor para uma viagem que ela queria fazer, só que aí ela teve um problema emocional, que ela teve um término do relacionamento e ela gastou todo o dinheiro em uma semana numa viagem. Então, assim, ela jogou anos de planejamento fora. Por quê? Às vezes por uma questão Emocional. ali de mentalidade. E vocês falam isso, assim... Abertamente, É, os clientes, não, olha, você desequilibrou aí. Eu falo. Você Eu fala? falo. Falo. A gente tem um sigilo, né? Então, assim, eu não posso sair aqui falando nomes de clientes, nem nada disso, né? Então, a gente conta os cases de Né? coisas que acontecem para servir como exemplo, né? Para outras pessoas também. Mas a gente sempre é bem transparente com o cliente. Eu ia perguntar isso diretamente pro cliente, vocês falam. Então. Fala, só que assim, a gente sempre deixa a decisão com o cliente. Igual, por exemplo, essa cliente, ela ainda é minha cliente. Ah, tá. Deu certo. Ela ainda é minha cliente. Só que eu falei, ok, você fez a viagem, tem uma dívida, vamos enxugar as lágrimas e vamos começar de novo. Vamos reestruturar, vamos pensar agora. Vamos botar mais uns anos aí de novo. Só que agora, por exemplo, a gente mudou a estratégia, porque agora ela já usou o tempo dela. Ah, tá. Então, o tempo tempo, não é gente, um fator é a única mais. coisa que não volta. Sim. O tempo não volta. Então, se você não investiu e você gastou o dinheiro que você investiu a vida inteira, você vai ter que Se você não guardar tomar as mais. decisões corretas, lá na frente, né, você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. Então, economizar mais, igual agora a estratégia que eu tô usando com ela é essa. Economizar e tentar aumentar a sua renda, para você fazer aportes maiores para recuperar mais rápido o que você gastou. Uma viagem cara, né? Porque ela foi para fora do país. Ficou cara essa No momento de dólar a R$7. Meu Deus. E Então, aí, assim, e não pensa nem nisso, né? Então, quando a gente faz o planejamento, a gente mostra até isso. Porque, às vezes, você quer fazer uma viagem, primeira coisa que eu pergunto num planejamento de viagem, você quer ir pra onde? Quando? E aí a gente vai vendo o que faz sentido ou não. Porque, às vezes, a pessoa quer ir pra um lugar, mas ele quer ir num período que é muito caro. E, às vezes, ele não tem condição. Então, talvez se a gente mudar a data da viagem, já vai ficar mais acessível, Sim. já mais fácil dele realizar esse sonho, por exemplo. Né? Às vezes a pessoa quer ir para uma viagem, mas tem outros lugares muito parecidos com aqueles com um custo menor. Então, a pessoa também ela tem que se conhecer para saber assim, eu quero fazer isso por quê? Tem até o método SMART, né? Que a gente orienta muito, depois a gente pode falar
mais de metodologia no Sim, outro A podcast. gente pode fazer a segunda parte. Vamos fazer o a assunto. segunda. Deixar a gente ficar Tem aqui a tarde segunda parte toda. aí, viu, Isso. pessoal? Tem segunda parte. Mas no método SMART, uma das perguntinhas que são... Cada letra significa uma pergunta, né? Uma delas é para você entender o motivo que você quer realizar aquele sonho. Né? Qual é o motivo? Eu sempre trago aquele exemplo da Ferrari, por exemplo. A pessoa quer uma Ferrari. Ela quer uma Ferrari para quê? Ela quer só por status ou se ela tiver uma Ferrari, ela vai ganhar mais dinheiro? Com isso, por exemplo. Faz parte de uma coisa que é só um sonho ou é uma coisa que faz parte do trabalho dela, por exemplo. E aí a gente monta a estratégia, porque muitas vezes se for só um sonho, a gente traz o cliente um pouco para a realidade, né? Tipo assim, vamos deixar a Ferrari mais para frente, não vamos vamos de comprar um Ferrari carro. agora, Vamos comprar um carro antes da Ferrari, né? Para um carro melhor do que o seu, antes da Ferrari, e vamos trabalhar para comprar a Ferrari. E aí traz um pouco o cliente para a realidade. Por quê? Porque se ele compra a Ferrari, muitas vezes ele endivida. Ele entra numa dívida, se for no momento errado. E aí ele coloca anos de estratégia dele a perder. Gente, o que deve ter gente fazendo isso? Muita gente faz isso, né? Eu fiquei com uma curiosidade, Viviane. Você falou que foi servidora pública e aí depois você migrou, né, pro mercado financeiro. Eu fiquei curiosa, porque o servidor público hoje ele tem uma estabilidade financeira. E foi esse o motivo que você buscou outras coisas? Você queria sair desse padrão? Você queria romper esse padrão de ter ali uma estabilidade, buscou outras coisas? Hoje você é empresário, você também trabalha com a jornada educacional. Eu fiquei curiosa. O que te levou a essa mudança aí? Bom, primeiramente, com 11 anos de idade, eu já falei para minha mãe que eu não ia morar lá, né? Porque eu já tinha vontade de sair. Então, eu sempre fui muito proativa. Então, quando eu era servidor, quando eu fiz o concurso na minha cidade, né? Fui aprovada. E na época, eu fiz para recepcionista. E aí eu ficava observando as pessoas entrando e saindo, entrando e saindo. E aí eu fiquei assim, cara, eu não quero ficar 30 anos aqui pegando o telefone, Prefeitura Orizona, Viviane, bom dia. Entendeu? Tipo assim, eu não me vi ali. E aí eu trabalhei, né? Na época eu fiz todo o serviço também do prefeito, assim, de chefe de gabinete e tal. Foi bem bacana. Na época eu tinha 20 anos. Aí as pessoas... Bom, eu converso bastante, né, Dani? Rapidinho eu faço os network. A Dani é boa disso, E você pode fazer um podcast de network, que ela é boa. Só de network. E aí, quando teve, na época de eleição, as pessoas já queriam que eu fosse candidata para vereadora, né? E eu ficava assim, porque como eu morava em Orizona, eu estudava em catalão. Então, e eu ia e voltava todos os dias. E aí eu ficava assim, cara, se eu ficar aqui estudando desse jeito, mais 4 anos, não, eu preciso concluir todos os meus estudos, né? Dar um passo adiante. E aí eu criei métodos, eu fiquei 1 ano, eu falo assim, que a maior decisão para você ter na sua vida chama-se paz. Então, se você tem um sonho, tem um projeto e você sente paz no seu coração, porque Deus nos dá os sinais, né? Sim. E eu fiquei aquele ano todo estruturando em silêncio o que eu iria fazer para eu ir para Goiânia, né? Porque assim, eu tinha mais motivos para ficar lá, tinha mais não. Pela seguridade, né? Hoje que, assim, todo mundo faz esse caminho inverso, fica morrendo de estudar para ser um servidor público, só que assim, né? É bacana você, no interior, você ser servidor público, é uma qualidade de vida, né? Sim. Praticamente. Mas eu não me via ali, eu não queria ficar ali. Se eu fosse ficar ali, eu falo, eu seria a prefeita. Mas eu não... Entendeu? Já tinha outra mentalidade diferente, né? Então, assim, eu sou... né? Então, assim, eu fazia meu serviço de muita gente, porque eu não tinha paciência de ficar a pessoa jogando ali e o servidor esperando ser atendido. Então, assim, eu acabava e entregava os contra-cheques da pessoa, do tiozinho lá. Então, eu sempre fui muito proativa. A Dani fala, você é muito executora. Então, assim... Isso me fez a querer sair de lá. Por quê? Porque eu sempre fui executora, eu sempre desejei, né, algo assim de crescimento profissional. E eu vi que se eu ficasse lá, eu só ia fazer isso. Então, ou seja, se eu tivesse um pensamento de ficar lá, aposentar, ficar lá, beleza. Se eu quisesse casar e ficar lá, seria excelente. Mas, e eu seria prefeita. Mas, lembrando disso. Partidos do Brasil. Entre em contato aqui com o podcast. Mas, né, eu saí de Goiânia. E tudo que eu escrevi, tudo aconteceu. Tudo.
tudo. Nossa, E, inclusive, eu recebi 5 propostas de trabalho. Eu pude escolher onde eu queria trabalhar. Eu consegui a bolsa da faculdade em Catalão, era distante de Arizona, era 2, 3 horas para ir, para voltar, quando o ônibus não quebrava. Então, assim, né? Então, tudo contribuiu, tive todas as respostas para que eu desse esse passo, né, para vir para Goiânia. E, assim, eu acredito que muitas pessoas que chegam em Goiânia, tipo assim, não é fácil o início, né? Então, assim, de muito estudo, de aprendizado. Mas eu sempre oro para Deus, sempre peço para Deus me conectar com as pessoas corretas. Então, assim, eu falo que Deus sempre coloca as pessoas boas. Tem um livro muito bom do Jorge Paulo Lema, que é O Sonho Grande, que ele fala, gente boa trabalhando junto faz firma grande. Sim. Então, eu sempre carreguei isso comigo. Você tem que ter pessoas boas do seu lado, e pessoas que acreditam em você. E outro livro que eu amo, que inclusive, um dia eu cheguei na empresa e falei assim, vocês já choraram com leitura? Ambição Sem Culpa. Eu ganhei esse livro de presente. Eu não, sabe que negócio você olha na capa, tá. Ambição Sem Culpa. Ambição Sem Culpa. Mas depois que eu fui ler o livro, no final, eu chorei muito no livro. Eu chorei muito, muito, muito. Porque eu me identifiquei muito com a história da autora, né? Inclusive, deixo aqui essa indicação. A Ambição Sem Culpa. Não lembro agora o nome da autora, tá? Não lembro o nome da autora, mas o livro é Ambição Sem Culpa. E eu falo muito desse livro. Um dia eu cheguei na empresa, todo dia eu chegava assim, contando uma história, né? E isso me motivou muito. Então, assim, por quê? Porque se você tem um sonho, você tem planos, e você vai conectando com as pessoas corretas, e igual eu falo, eu dormi, digamos assim, né, sendo CLT, e acordei empresária, né? Então, assim, e foi uma mudança de mentalidade muito grande. E quando você muda sua mente, muitos projetos começaram a surgir. Então, assim, igual eu falo muito, cada vez eu sentei com a Dani, e isso fui contando assim pra ela, falo assim, Vivi, você é muito boa nisso. Tipo assim, em 15, 20 minutos eu estruturo um evento, né? Igual a gente foi dar Tem facilidade na execução, né? Exatamente. Esse evento que nós participamos, que foi por uma mesa de negócios, a minha amiga chegou, me dá umas dicas aqui. Aí eu fui falando, ela, não, deixa eu anotar, né? Precisa eu fui anotar. falando, isso, ela foi anotando, né? E eu nem dei muita moral. No final, eu ia e ela, Vivi, eu falei, deixa eu ver o que você anotou. Que ela me mostrou, deu uma lista gigante. Eu ficava assim, cara... Aí a Dani falou assim, você sabia que isso já é uma mentoria? Sim. Entendeu? Eu falei, cara, já tá, olha pra você ver, já tá surgindo novas ideias E quando aqui. você tá com gente boa, as coisas fluem, né? Tem a Dani do seu lado e você ao lado da Dani, e as coisas fluem. A gente vê que flui naturalmente, né? É uma sinergia, né? A gente tem qualidades muito diferentes. Então, quando a gente junta, complementa uma outra, né? E a Dani fala assim, Vivi, você me joga em cada coisa. Porque eu sou não tenho medo, eu não tenho medo. Eu sou daquela que eu planejo muito. Eu sou de planejar, então a Vivi vira e fala assim, vamos Executa. fazer tal coisa. Aí eu, tá, vamos fazer. Peraí, anota isso, aqui. Isso, e aí, como é que vai ser? Aí ela, pois é, né? Então, vamos executar. Aí às vezes eu assim, falei, Dani, você pode? Ela, vamos. posso, vamos. Sabe o que é engraçado disso tudo? Que acho que é um projeto meu e de Fábia, o Criativa Podcast. E a gente vem escutando muitas histórias. E principalmente, não puxando pro lado feminino, mas cada pessoa que a gente entrevista aqui tem uma luz específica. É como se Deus mesmo desse um dom para fazer algo diferente. Sabe, assim, desde o primeiro dia que eu vi vocês, é muito... dá para ver que são completamente diferentes. São histórias inspiradoras, né, para nós. Unifica e leva mudanças de vida. Eu acho, pelo menos a percepção que eu tenho de vocês é isso. É de mudar histórias mesmo. Fiquei até assim, emocionada. A gente vê muito propósito no projeto de vocês, né? A gente sabe que a gente precisa, né, do din-din, porque, assim, mas a nossa história, tanto da Viviane quanto a minha, tudo que a gente fala, que a gente ensina, a gente vive. Sim. Então, a gente só fala daquilo que a gente conhece. Acredita. Daquilo que a gente acredita, daquilo que deu certo pra gente, dos nossos erros. Então, quando eu falo de investimentos para as pessoas, eu já fui endividada. Sim. Antes de trabalhar no Itaú, que eu vim pra Goiânia, eu vim endividada na época. Eu saí lá de Palmas, no Tocantins, pra arrumar emprego aqui pra trabalhar. E eu tinha um nome sujo,
né? A minha primeira conta, eu usei cheque especial porque eu não sabia, achava que aquele dinheiro lá, né, eu podia usar. Tá aí, pega. Também já cometi esse mesmo. Tá aí, Ganhei de presente. A Flávia fala isso também. Tinha um talão de cheque. Não vou usar Quem também, nem gente. conhece Eu vou talão de usar cheque. também. Que eu achava Ali é que meu. eu vou dar essa folha aqui, no dia eu vou ter o dinheiro, tudo bem, né? E Cartão se de não, crédito. se não Enfim. tiver, Deus abençoe. Então, hoje a gente traz muito um pouco da nossa história. Então, Sim. a gente vive verdades, Os né? projetos são idealizados, né, pelos propósitos, né? A gente vê Exatamente. isso muito claramente em vocês. Eu falo assim que quando você faz algo que você ama o que você faz, não é um trabalho. Cada curso, cada cliente, cada pessoa, igual eu falo, nenhum curso é igual ao outro. A gente faz a mesma coisa, mas nenhum é igual ao outro. Exato. E cada um que eu vejo, assim, a maior missão nossa é o quê? É servir. Eu falo assim que eu sou apaixonada, né? Sim, em servir a pessoa. Então, qualquer pessoa igual mais de 5.000 pessoas já foram aprovadas através dos nossos cursos. Olha que Então, assim, cada pessoa dessa, às vezes eu estou num lugar igual... Às vezes você nem lembra que deu aula com aquele aluno, ele te reconhece, fala que mudou a vida, né? Então, Mas mas assim- isso, tem noção são 5.000, quase 5.000. 5.000 mudanças de vida. Não, e assim, mas você sabe o que é mais interessante? Até tem uma vez que a gente fez, a Dani falou isso. Eu lembro das pessoas. Eu lembro com quem eu converso, eu lembro das pessoas. A gente estava num evento aqui em Goiânia, aí a gente estava no nosso stand, né? Aí a pessoa chegava e começava a conversar. Eu sou de tal lugar. Eu conheço fulano, pessoa assim. Cada pessoa que chega, eu conheço alguém. Aí a Dani... que memória! Ela tem memória boa. Eu já fechei contratos porque eu lembrei da pessoa de 4 anos atrás. Tipo assim, cadê o fulano que não veio que a certificação dele venceu? Por que ele não chegou aqui? Então, assim, eu já consegui, assim, contrato de cliente que ficava assim, igual o evento. Teve um evento que a gente fez, eu não lembro, tipo, umas 300, 400 pessoas por aí, não lembro, assim, de fato. Mas eu senti falta de uma pessoa, tipo, mandei mensagem, falei, cadê você que você não chegou aqui ainda? E detalhe, eu faço tudo no evento, né? Desde a parte cerimonial, de tudo. tipo assim, a programação, eu que sou cerimonial do evento, eu subo, eu desço, vou lá na frente, eu coloco o Passa um cofre, paninho ali, se eu precisa. volto. Um copinho. Entendeu? Então, assim, aí na hora que eu olhei assim, falei, cadê o fulano? Aí ele falou assim, é sério que você tá lembrando de mim? É sério que você tá assim, você sentiu minha fala? Eu falei, cara, você não chegou até agora por quê? Aí depois ele falou, Vivi, é normal. Essa memória boa. Mas Meninas, nessas partes, sim. né? Meninas, estamos chegando ao fim do nosso programa. Mais um episódio. Que A gente quer parte 2, A gente porque quer o papo parte foi tão 2, porque gostoso. o papo foi tão gostoso E ainda tem mesmo. tanta coisa para falar, mas eu quero pedir para vocês deixarem as considerações finais para o público, né, para a audiência de vocês. Depois também tem o Instagram, seguir as minhas Instagram, tem o site das empresas, né, tem o YouTube, né, também da Jornada Educacional. Então, a gente vai pedir também para a audiência de vocês seguirem vocês lá. Mas deixa as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer o convite, falar que estou muito honrada de estar aqui hoje com vocês, contando um pouco da nossa história, né, Vivi? Para vocês e falar para vocês que nós estamos aí nas redes sociais, né? Eu estou na Daniele Porto, com 2 N's e 2 L's, eu até brinco, falo que é dupla honra. 2 N's e 2 L's. Também tem um canal no YouTube, então vai ser um prazer se alguém, né, que tá me ouvindo aí quiser mandar algum direct lá, eu sempre respondo todos, tá, gente? Então, é isso, muito obrigada. Obrigada, Dani. Vivi. Bom, é uma honra estar com vocês, né? Amei conhecer vocês. Desde o primeiro dia, quando diz vocês, para que a gente conheceu, parece que já se conhecia, né? E sempre é uma honra estar do lado da Dani também. A gente sempre compartilha, assim, coisas boas, né? Verdade. E para mim sempre é uma honra estar do seu lado. É E eu, Viviane.Vieira, né? Minha conta pessoal. E tem da Jornada Educacional, da SESC Confiança, da Expoprev, agora tudo documentado, gente. Não é só na cabeça, agora tudo existe, acontece, é maravilhoso. Né? E segue a gente lá. E muito obrigada, meninas. Pessoal, sigam as meninas nas redes sociais, elas todos os dias falam muito, é muito informativo. A Dani tem um informativo da 7, a Vivi também é muito engajada nas redes sociais dela, e elas vão continuar falando dos projetos, tá? Até breve. Obrigada. É isso aí. Obrigada, gente.